A sala tinha cheiro de desinfetante e papel úmido. A mulher colocou um envelope pardo sobre a mesa, alisou as bordas e falou baixo, como quem teme acordar feridas. Dimitri, os seus pais morreram. O menino ficou olhando para o envelope, não para ela. Era como se dentro dele houvesse mais ar do que papel. A mulher continuou. Foi um acidente, eles não sofreram. E cada palavra parecia cuidadosamente escolhida para não dizer nada. Dimitri perguntou se era culpa dele. A mulher sorriu triste, disse, Claro que não. e empurrou o envelope na direção dele, como quem oferece uma boia furada. Na cabeça de Dimitri, a cena não terminava ali. Voltava no tempo sem pedir licença. Uma xícara estilhaçada no chão da cozinha. Um sussurro atrás de uma porta entreaberta. A palavra Argentina, puxando outras palavras que ele não deveria conhecer. E Carlos no recreio, mastigando devagar antes de perguntar se uma viagem pode ser para sempre. Para chegar até aquele envelope, a história começou alguns dias antes. Helena separava fotografias como quem escolhe o que a memória tem permissão de levar. Anatoly conferia vitrines, sombras e reflexos com os olhos treinados de quem aprendeu a contar passos que não eram seus. Dimitri fingia alinhar carrinhos no corredor, mas o ouvido alinhava outra coisa. Frases em russo, misturadas com português. Foz do Iguaçu, contato seguro, 2 semanas. Ele sabia que não devia ouvir. Soube mais ainda quando ouviu o próprio nome dito num tom que não era de bronca nem de carinho. Era o tom de quem decide fugir. Guardou o segredo onde meninos guardam medos, no recreio. Debaixo da árvore, o sol fazia fendas no pátio. Carlos falava da praia de julho quando Dimitri deixou escapar. A gente vai viajar antes. Meu pai disse Argentina. Soou pequeno, entrou grande. Carlos parou de mastigar. E vocês voltam? Dimitri deu de ombros do jeito de quem não sabe e de quem sabe demais ao mesmo tempo. Tentou consertar com silêncio. O silêncio não consertou nada. Naquela noite, o pai de Carlos dobrou o jornal e ouviu. Na manhã seguinte, o coronel Bittencourt atendeu o telefone com a calma de quem está acostumado a acender pavios devagar. Carros começaram a dormir na esquina certa. O telefone da casa ganhou ouvidos. Na lanchonete perto da rodoviária, um objeto pequeno mudou de dono e virou parágrafo num relatório. Suspeita naquela época era quase sinônimo de culpa. Dimitri não viu os carros. Viu a pressa distraída da mãe, o cansaço do pai, a mochila arrumada de um jeito diferente. Na terça-feira, foi para a escola como sempre. Em casa, às 9h40, a campainha tocou uma vez. Helena deixou a xícara cair, e o mundo dele se dividiu entre antes e depois. Quando, dias depois, a assistente social empurrou o envelope e disse acidente, Dimitri entendeu 2 coisas. Existiam verdades que adultos preferiam não dizer, e existiam culpas que crianças aprendiam a carregar sozinhas. O começo do fim, como tudo aconteceu. Dimitri Volkov estava sentado no chão do corredor de sua casa em Curitiba, fingindo brincar com carrinhos de plástico enquanto ouvia seus pais conversarem no quarto. A porta estava entreaberta apenas alguns centímetros, o suficiente para que as vozes chegassem até ele em fragmentos tensos e urgentes. Ele não deveria estar ali. Tinha ido buscar um brinquedo que deixara no corredor e, ao passar pelo quarto, ouviu seu nome sendo mencionado. Parou. Abaixou-se. Fingiu organizar os carrinhos e escutou. Seu pai, Anatoly Volkov, falava baixo, mas com intensidade. Palavras em russo misturadas com português. Dimitri entendia ambos os idiomas perfeitamente. Tinha crescido numa casa onde as 2 línguas coexistiam naturalmente. O russo para conversas privadas entre os pais, o português para tudo relacionado ao mundo exterior.
Não temos escolha, Helena. Eles estão apertando o cerco. Serguei foi preso na semana passada. Não sabemos o que ele disse sob interrogatório. Se mencionou nossos nomes, é questão de tempo. A voz de sua mãe, Helena Volkova, soava assustada. E Dmitri? Como vamos explicar para ele? Ele tem escola, tem amigos. Não podemos simplesmente desaparecer. Vamos dizer que é uma viagem, férias prolongadas. Ele vai entender quando for mais velho. Anatoly, estamos falando de abandonar tudo. A casa, o trabalho, nossa vida aqui. E se não conseguirmos cruzar? E se nos pegarem na fronteira? Se ficarmos, vão nos pegar de qualquer forma. Pelo menos tentando fugir, temos uma chance. Houve um silêncio longo. Dmitri prendeu a respiração, coração batendo forte. Quando? Helena perguntou finalmente. 2 semanas. Tenho contato em Foz do Iguaçu que pode nos passar para a Argentina. De lá, seguimos para o Uruguai e depois tentamos asilo em alguma embaixada americana ou europeia. Dmitri não entendia tudo o que estava ouvindo, mas entendia o suficiente. Seus pais estavam planejando fugir do Brasil. Iam para a Argentina. Não era uma viagem de férias. Era outra coisa. Algo sério, algo que os deixava com medo. Ele ficou ali mais alguns minutos, mas a conversa tinha mudado para detalhes práticos que não faziam sentido para ele. Documentos, dinheiro, rotas. Finalmente levantou-se silenciosamente e voltou para seu quarto, carrinhos esquecidos no corredor. A família Volkov tinha chegado ao Brasil em 1969, quando Dmitri ainda não tinha nascido. Anatoly e Helena eram ucranianos, ambos de Kiev, e tinham emigrado durante um período em que a União Soviética permitia saídas controladas de cidadãos para países não alinhados. O Brasil, sob regime militar, mas mantendo relações diplomáticas com o bloco soviético por questões comerciais, aceitava imigrantes do leste europeu, especialmente aqueles com qualificações técnicas. Anatoly era engenheiro civil, Helena, professora de literatura. Chegaram a São Paulo inicialmente, mas depois de 2 anos se mudaram para Curitiba, onde Anatoly conseguiu emprego numa construtora que trabalhava em projetos de infraestrutura para o governo estadual. Helena dava aulas particulares de russo e literatura em casa. Dmitri nasceu em 1972. Já em Curitiba. Era filho único. Cresceu numa casa pequena, mas confortável no bairro Água Verde, próximo ao centro. Frequentava o Colégio Estadual do Paraná, tinha amigos brasileiros, jogava futebol na rua, assistia desenhos animados na televisão. Era, em todos os aspectos práticos, uma criança brasileira, mas em casa, especialmente quando não havia visitas, a atmosfera era diferente. Seus pais mantinham hábitos ucranianos, cozinhavam comida típica, ouviam músicas em russo num velho toca-discos, celebravam datas que não significavam nada para os vizinhos brasileiros. Dmitri tinha aprendido desde cedo a não falar muito sobre a vida doméstica na escola, não porque houvesse algo explicitamente proibido, mas porque percebia que as diferenças culturais às vezes geravam perguntas que seus pais preferiam que não fossem feitas. Então, ele simplesmente dizia que seus pais eram de fora, que tinham vindo de longe e mudava de assunto. Seu melhor amigo na escola era um menino chamado Carlos Eduardo Ferreira. Eles se conheciam desde a primeira série, sentavam juntos na sala, trocavam figurinhas, passavam os recreios inventando jogos. Carlos morava 3 quarteirões adiante, numa casa maior que a de Dmitri, com jardim e garagem. Seu pai, Major Augusto Ferreira, era oficial do Exército Brasileiro. Trabalhava no quartel-general da 5ª Região Militar. Sua mãe, Dona Mariana, era dona de casa e muito religiosa, sempre organizando eventos na igreja do bairro. Dmitri tinha ido algumas vezes à casa de Carlos. Sempre se sentia um pouco deslocado ali. Tudo era muito organizado, muito formal. O Major Ferreira era um homem alto, de postura militar rígida, que falava pouco,
mas observava muito. Dmitri sentia os olhos dele sobre si durante o jantar, avaliando, medindo. Nos dias que se seguiram à conversa que ouviu, Dmitri ficou inquieto. Observava os pais com atenção renovada, procurando sinais do que tinham discutido. Via sua mãe fazendo pequenas seleções de objetos, separando fotografias, empacotando discretamente algumas roupas. Via seu pai tenso, saindo mais cedo de casa, voltando tarde, sempre verificando se eram seguidos quando caminhavam na rua. Dmitri queria perguntar, queria entender melhor o que estava acontecendo, mas algo o impedia. O tom de segredo da conversa que tinha ouvido, a tensão palpável em casa, tudo sugeria que não deveria mencionar nada. Mas o peso do segredo era grande demais para uma criança de 9 anos carregar sozinha. No dia 23 de abril, numa quinta-feira durante o recreio, Dmitri e Carlos estavam sentados embaixo de uma árvore no pátio da escola, comendo sanduíches. Carlos estava falando sobre as férias de julho, sobre uma viagem que a família ia fazer para o litoral. Dmitri ouviu distraído, pensando na própria viagem que seus pais estavam planejando. "E você vai viajar nas férias?" Carlos perguntou. Dmitri hesitou. Depois, sem pensar completamente nas consequências, respondeu: "A gente vai viajar antes. Meu pai disse que vamos para a Argentina." "Legal. Quando?" "Daqui 2 semanas, acho." Carlos mordeu o sanduíche. "Quanto tempo vocês vão ficar?" Dmitri deu de ombros. "Não sei. Acho que bastante tempo. Meu pai falou que talvez a gente não volte." Carlos parou de mastigar. "Como assim não volte? Vocês vão se mudar?" Dmitri percebeu que tinha dito demais. Tentou corrigir. "Não, não é isso. É só que... sei lá. Meu pai falou um monte de coisa que eu não entendi direito." Mas Carlos estava interessado agora, com aquela curiosidade infantil que não sabe quando parar. "Mas por que vocês iam para outro país e não voltariam? Isso é estranho. Seu pai não trabalha aqui? E sua mãe? Esquece, eu não devia ter falado nada. Você está escondendo alguma coisa?" "Não estou, só esquece, tá?" Carlos deixou o assunto morrer, mas Dmitri via que ele não tinha esquecido. Durante o resto do dia, sentia o amigo olhando para ele com uma expressão curiosa, confusa. Naquela noite, Carlos Eduardo chegou em casa e encontrou seu pai na sala lendo o jornal. O major Augusto Ferreira olhou para cima quando o filho entrou. "Como foi a escola?" "Foi boa. Pai, posso perguntar uma coisa?" "Pode." "Se uma família quisesse sair do Brasil e não voltar, como eles fariam?" O major baixou o jornal lentamente. "Por que você está perguntando isso?" Carlos hesitou. Não queria criar problemas para o amigo, mas a pergunta tinha saído naturalmente, fruto da curiosidade que o incomodava desde a conversa no recreio. "É que o Dmitri, meu amigo, disse que a família dele vai viajar para a Argentina e talvez não volte. Achei estranho." O major ficou muito quieto por um momento. "Dmitri, aquele menino filho dos ucranianos?" "É. Os pais dele vieram da União Soviética." "E ele disse exatamente o quê?" Carlos repetiu a conversa o melhor que conseguia lembrar. O pai ouviu com atenção crescente. Quando Carlos terminou, o major fechou o jornal e ficou olhando para o nada por alguns segundos. "Você falou isso para mais alguém?" "Não. Não fale e não comente mais sobre isso com seu amigo. Entendeu?" "Tá, pai. Mas por quê?" "Porque são assuntos de adultos que não dizem respeito a crianças." Carlos assentiu e foi para o quarto, mas o major Augusto Ferreira ficou sentado na sala por mais tempo, pensando. Na manhã seguinte, sexta-feira, o major chegou ao quartel-general mais cedo que o habitual. Foi direto ao escritório do coronel Henrique Bittencourt, oficial responsável pela ligação entre o Exército e o Serviço Nacional de Informações na região sul. "Coronel, preciso reportar algo que pode ser relevante para a contra-inteligência." Bittencourt, um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos cortados curtos, levantou os olhos dos documentos que lia. "Fale." O major relatou a conversa que o filho tinha tido com o colega de escola.
Nomes, detalhes, datas. Mencionou que sabia que a família Volkov era de origem soviética, que o pai trabalhava em projetos de infraestrutura que ocasionalmente envolviam instalações militares. Bittencourt ouviu sem interromper. Quando o major terminou, o coronel pegou um telefone. Me conecte com o SNI em Brasília, Divisão Sul. A ligação demorou alguns minutos para ser completada. Bittencourt explicou a situação brevemente. Do outro lado da linha, alguém fez perguntas. Bittencourt respondeu, olhou para o major Ferreira. O nome completo da família? Anatoly Volkov e Helena Volkova. O filho é Dmitry Volkov. Bittencourt repetiu os nomes ao telefone. Houve uma pausa longa. Então, a pessoa do outro lado disse algo que fez o coronel endurecer a expressão. Entendido. Vamos aguardar instruções. Desligou e olhou para o major. Essa família já está sob observação do SNI há 6 meses. Há suspeitas de envolvimento com rede de apoio logístico a grupos subversivos. Nada concreto ainda, mas estão na lista. A informação que você trouxe sobre tentativa de fuga muda o quadro significativamente. O major engoliu seco. Meu filho é amigo do menino deles. Eu sei. E você fez o certo em reportar. Isso pode salvar vidas brasileiras. Vá trabalhar normalmente. Não comente isso com ninguém, nem com sua família. O major assentiu e saiu. Mas durante todo o dia, não conseguiu tirar da cabeça a imagem do filho de 9 anos do ucraniano, sentado na escola sem saber que o mundo estava prestes a desabar sobre ele. O SNI não perdeu tempo. No mesmo dia, uma equipe de vigilância foi acionada para monitorar a família Volkov 24 horas. Agentes foram posicionados em carros discretos nas ruas próximas à casa. O telefone foi grampeado. Os movimentos de Anatoly foram rastreados da casa ao trabalho e vice-versa. A investigação sobre Anatoly e Helena Volkov tinha começado 6 meses antes, em outubro de 1980, quando um informante tinha mencionado que um casal de imigrantes soviéticos em Curitiba estava fornecendo abrigo temporário para indivíduos ligados a organizações de esquerda clandestinas. O informante não tinha provas concretas, apenas suspeitas baseadas em movimentações estranhas, pessoas desconhecidas visitando a casa em horários incomuns, conversas em idioma estrangeiro que sugeriam algo além de simples socialização. O SNI investigou. Descobriu que Anatoly tinha contato com outros imigrantes do leste europeu, alguns dos quais tinham passado por interrogatórios durante os anos mais duros da repressão. Descobriu que Helena participava discretamente de grupos de discussão literária que incluíam professores universitários com histórico de militância política. Nada disso era ilegal por si só. Mas no contexto da época, no Brasil de 1980, onde o regime militar ainda estava em vigor, embora começando a afrouxar, qualquer associação com esquerdismo era vista com extrema suspeita. Agentes tinham vasculhado os antecedentes de Anatoly. Engenheiro civil, trabalhava para uma construtora que ocasionalmente executava obras em instalações militares. Tinha acesso a plantas de bases, cronogramas de construção, informações sobre localização de estruturas sensíveis. Era o tipo de acesso que, nas mãos erradas, poderia ser extremamente perigoso. Mas não havia provas de que Anatoly estava passando informações. Não havia evidências de contato com agentes estrangeiros. A investigação estava parada, essencialmente, esperando que ele cometesse algum erro que confirmasse as suspeitas. Até que o Major Ferreira reportou a conversa entre as crianças. Tentativa de fuga para a Argentina, via Foz do Iguaçu. Contato que poderia passá-los pela fronteira. Isso mudava tudo. Indicava consciência de que estavam sob risco. Indicava planejamento para desertar. E no entendimento do regime militar, deserção era confirmação de culpa. No sábado, 25 de abril, a vigilância intensificou.
Agentes acompanharam Anatoly quando ele saiu de manhã cedo e dirigiu até o centro de Curitiba. Ele estacionou perto da rodoviária, caminhou até uma lanchonete próxima, pediu café, sentou-se perto da janela. 15 minutos depois, um homem entrou na lanchonete. Cerca de 40 anos, cabelos escuros, jaqueta de couro. Sentou-se à mesa de Anatoly. Os dois conversaram por aproximadamente 10 minutos. O homem entregou algo pequeno a Anatoly, que colocou no bolso rapidamente. Depois, levantou-se e saiu. Agentes do SNI seguiram o homem. Ele caminhou 3 quarteirões. Entrou num prédio residencial antigo. Checagem posterior revelou que o apartamento estava registrado em nome de um indivíduo chamado Horácio Lemes, brasileiro, mas que tinha histórico de prisão em 1972 por envolvimento com grupos guerrilheiros urbanos. Tinha ficado preso por 3 anos, sido liberado, e desde então vivia aparentemente quieto. Mas o SNI tinha ficha dele, e agora tinha conexão dele com Anatoly Volkov. Na segunda-feira, 27 de abril, funcionários do SNI apresentaram o caso para o delegado regional de segurança. A avaliação era clara. Anatoly Volkov estava planejando desertar do país. Tinha contato com elementos subversivos. Possuía acesso a informações sensíveis relacionadas a instalações militares. Mesmo sem prova direta de espionagem ou traição, o conjunto de evidências circunstanciais era suficiente, segundo os parâmetros da época, para caracterizar risco à segurança nacional. A decisão foi tomada rapidamente. Anatoly e Helena Volkov seriam presos e interrogados. Se a investigação confirmasse envolvimento com atividades subversivas, seriam processados sob a Lei de Segurança Nacional. Na manhã de 28 de abril, uma terça-feira, Dmitry foi para a escola normalmente. Seus pais estavam tensos no café da manhã, mas ele já estava acostumado com aquela atmosfera. Despediu-se deles, pegou a mochila, caminhou as 5 quadras até o colégio. Às 9h40 da manhã, enquanto Dmitry estava em aula de matemática copiando exercícios do quadro, 2 carros pretos pararam em frente à sua casa. 6 homens em roupas civis, mas claramente agentes de segurança, desceram. Bateram na porta. Anatoly atendeu. Não houve violência inicial. Os agentes se identificaram como SNI, mostraram mandados de prisão. Anatoly ficou pálido, mas não resistiu. Helena apareceu da cozinha, viu a cena, deixou cair a xícara que segurava. O barulho da porcelana se estilhaçando no chão foi, segundo o relatório posterior, o único ruído além das vozes calmas dos agentes e os soluços contidos de Helena. Eles foram levados, separados. Anatoly para uma instalação do SNI nos arredores de Curitiba. Helena para outra. O filho foi mencionado nos documentos de prisão. Agentes perguntaram onde ele estava. Informados de que estava na escola, decidiram deixá-lo lá, por enquanto. Seria coletado depois, entregue à assistência social, enquanto se determinava o que fazer com ele. Dmitry só soube o que tinha acontecido quando voltou da escola às 5 da tarde. A porta de casa estava fechada, mas não trancada. Entrou. A casa estava silenciosa, estranhamente silenciosa. Mãe? Pai? Ninguém respondeu. Ele caminhou pela casa. A xícara quebrada ainda estava no chão da cozinha. Havia uma cadeira virada na sala. Tudo mais parecia normal, mas havia uma atmosfera errada, como se algo terrível tivesse passado por ali. Dmitry sentou-se no sofá, confuso, começando a ficar assustado. Esperou. Meia hora passou. 1 hora. Escureceu. Ele ligou as luzes. Sentou-se novamente. Esperou mais. Às 8 da noite bateram na porta. Dmitry correu para abrir, pensando que eram seus pais, mas eram 2 mulheres, uma delas usando um crachá que identificava como assistente social do Estado. Dmitry Volkov? Sim. Seus pais foram detidos por questões de segurança. Você vai vir conosco. Vamos cuidar de você. Detidos? Por quê? Onde eles estão? Não podemos discutir isso agora.
pegue algumas roupas. Vamos. Dmitri foi levado para um abrigo temporário do Estado, uma instituição que abrigava crianças em situações emergenciais. Foi colocado num quarto com outras 3 crianças. Não conseguiu dormir. Ficou deitado na cama estreita, olhando para o teto, tentando entender o que tinha acontecido. Anatoly Volkov foi interrogado durante 3 dias consecutivos. O interrogatório foi conduzido por 2 agentes do SNI, especializados em extrair informações de suspeitos de atividades subversivas. As técnicas usadas nesse período no Brasil incluíam privação de sono, isolamento, pressão psicológica intensa e, ocasionalmente, métodos físicos. Os relatórios oficiais são vagos sobre os detalhes específicos do interrogatório de Anatoly, mas o resultado é documentado. No 3º dia, ele confessou. Admitiu que tinha fornecido abrigo temporário para 3 indivíduos ligados a organizações clandestinas de esquerda nos últimos 2 anos. Disse que Horácio Lemes, o homem com quem se encontrou na lanchonete, era um contato que estava ajudando a organizar sua fuga para a Argentina. Admitiu que planejava desertar porque sabia que estava sob suspeita e temia ser preso. Quando perguntado se tinha passado informações sobre instalações militares, Anatoly negou veementemente. Disse que nunca tinha traído o Brasil, que nunca tinha fornecido segredos a ninguém. Mas os interrogadores não acreditaram. Apontaram que ele tinha acesso, tinha motivação ideológica, tinha contatos com elementos subversivos. A lógica, na mentalidade de segurança nacional da época, era que ele necessariamente devia ter passado informações, mesmo que negasse. Helena foi interrogada separadamente. Ela confirmou que sabia dos planos de fuga. Confirmou que conhecia alguns dos indivíduos que tinham sido abrigados temporariamente em sua casa. Mas insistiu que nunca tinha participado de nenhuma atividade política direta, que era apenas esposa e mãe, que tinha seguido o marido, mas não tinha tomado decisões. Os interrogadores não fizeram distinção. Ela era cúmplice, era parte da operação. Portanto, era igualmente culpada. Em 5 de maio de 1981, Anatoly e Helena Volkov foram formalmente acusados sob a Lei de Segurança Nacional, especificamente sob os artigos que tratavam de conspiração contra o Estado e auxílio a organizações subversivas. As acusações eram sérias. Sob o regime militar, crimes contra a segurança nacional podiam resultar em sentenças severas, incluindo prisão perpétua ou, em casos considerados especialmente graves, pena de morte por fuzilamento. A pena de morte tinha sido reintroduzida no Brasil em 1969, através do Ato Institucional número 14, especificamente para crimes como guerra psicológica adversa, guerra revolucionária ou subversiva. Embora raramente aplicada, continuava sendo uma possibilidade legal para casos que o regime considerasse excepcionalmente perigosos. O caso de Anatoly e Helena foi apresentado ao Conselho de Segurança Nacional. A argumentação do SNI era que um cidadão de origem soviética, trabalhando em projetos sensíveis, com acesso a instalações militares, envolvido com elementos subversivos e planejando desertar, representava risco inaceitável. Mesmo sem prova direta de espionagem, o potencial de dano era considerado suficiente para justificar a máxima punição. O julgamento aconteceu em tribunal militar fechado em 18 de maio de 1981. Anatoly e Helena foram representados por um advogado de ofício que teve acesso limitado aos autos do processo e poucos dias para preparar defesa. As testemunhas de acusação incluíram agentes do SNI que descreveram as investigações, o histórico dos réus, as confissões obtidas sob interrogatório. Anatoly tentou argumentar que suas ações tinham sido motivadas por medo, não por ideologia, que nunca tinha traído o Brasil, que amava o país que o tinha acolhido. Helena chorou e pediu misericórdia, mencionou o filho, implorou que considerassem que era mãe,
O tribunal deliberou por menos de 2 horas. O veredicto foi unânime: culpados de conspiração contra a segurança nacional e auxílio a atividades subversivas. A sentença, lida pelo juiz-presidente do Tribunal Militar, foi execução por fuzilamento. A execução foi marcada para 25 de maio de 1981, uma semana após o julgamento. Durante essa semana, Anatoly e Helena foram mantidos em celas separadas na mesma instalação militar. Não tiveram permissão para se ver. Anatoly pediu para ver o filho uma última vez. O pedido foi negado, com a justificativa de que seria traumático demais para a criança. Helena escreveu uma carta para Dmitry, 3 páginas manuscritas em russo. Explicava que o amava, que lamentava profundamente ter colocado a família naquela situação, que esperava que ele pudesse eventualmente entender que seus pais tinham tentado fazer o que achavam certo, mesmo que tivessem errado terrivelmente. A carta foi confiscada e arquivada. Nunca foi entregue a Dmitry. Na manhã de 25 de maio, às 6 horas, Anatoly e Helena Volkov foram levados separadamente para um pátio interno da instalação militar. Havia um pelotão de fuzilamento composto por 8 soldados, conforme protocolo. Anatoly foi executado primeiro. Ele foi colocado contra uma parede de concreto, recusou a venda, ficou olhando diretamente para os soldados. Quando o oficial comandante deu a ordem de fogo, ele gritou algo em russo. Os tiros ecoaram. Ele caiu. Helena estava esperando em uma sala adjacente. Ouviu os disparos. Começou a gritar. Quando foi sua vez, 10 minutos depois, ela não conseguia ficar de pé. 2 soldados tiveram que segurá-la contra a parede. Ela estava chorando incontrolavelmente, murmurando o nome do filho repetidamente. O pelotão recebeu a ordem. Atirou. Ela morreu instantaneamente. Os corpos foram removidos. Conforme prática da época para execuções por segurança nacional, não foram devolvidos à família. Foram enterrados em local não divulgado, provavelmente em cemitério militar, sob identificação genérica. Nenhum anúncio público foi feito. Nenhum obituário foi publicado. Para todos os efeitos práticos, Anatoly e Helena Volkov simplesmente desapareceram da existência oficial. Dmitry, enquanto isso, estava no abrigo estadual, sem saber o que tinha acontecido com seus pais. Ele tinha perguntado repetidamente às assistentes sociais. Elas diziam que não sabiam, que estavam tentando obter informações, que ele precisava ser paciente. 2 semanas após a execução, em 8 de junho, uma assistente social chamada Vera Lúcia Costa foi até o abrigo. Ela tinha sido designada para o caso de Dmitry. Pediu para falar com ele em particular. Levou-o para uma sala pequena, fechou a porta, sentou-se ao lado dele. Dmitry, preciso te contar algo muito difícil sobre seus pais. O menino olhou para ela com olhos enormes, assustados. Eles estão mortos? Vera hesitou. Não era exatamente assim que tinha planejado começar, mas a franqueza da criança demandava honestidade. Sim, seus pais faleceram. Dmitry ficou muito quieto, muito pálido. Depois perguntou com voz pequena: como? Houve um acidente. Eles não sofreram. Era mentira. Mas era a mentira que Vera tinha sido instruída a contar. As crianças não podiam saber que seus pais tinham sido executados pelo Estado. Era traumático demais. Era informação que geraria questionamentos perigosos. Dmitry não chorou imediatamente. Ficou sentado, processando. Depois de um longo silêncio, perguntou: foi culpa minha? Vera franziu a testa. Por que você acha isso? Eu contei para meu amigo que a gente ia viajar. Foi por isso que eles foram presos, porque eu contei. Vera sentiu um aperto no peito. A criança tinha entendido mais do que deveria. Tinha feito a conexão que ninguém queria que ele fizesse. Dmitry, o que aconteceu com seus pais não teve nada a ver com você. Foram decisões de adultos, coisas complicadas que você não precisa entender agora. Mas Dmitry sabia.
Sabia que tinha falado demais. Sabia que seus pais tinham sido presos logo depois. E agora estavam mortos. A lógica era simples, terrível, e se fixou na mente dele com força de convicção absoluta. Ele tinha matado os próprios pais. Dmitri ficou no abrigo estadual por 3 semanas. Durante esse tempo, assistentes sociais tentaram localizar parentes que pudessem assumir sua guarda. Não havia ninguém no Brasil. Os pais de Anatoly e Helena estavam na União Soviética. E o governo brasileiro não tinha interesse em facilitar que o menino fosse mandado para lá. Eventualmente, uma tia distante de Helena, que morava em Porto Alegre e que tinha emigrado da Ucrânia nos anos 1950, foi contactada. Ela era uma senhora de 62 anos chamada Sofia Petrenko, viúva, vivendo de pensão modesta. Ela concordou com relutância em assumir a guarda do sobrinho neto que nunca tinha conhecido. Em 30 de junho de 1981, Dmitri foi colocado num ônibus para Porto Alegre. Levava uma mala pequena com roupas e alguns pertences. Sentou-se na janela, olhou a paisagem passar e não disse uma palavra durante as 6 horas de viagem. Sofia o recebeu na rodoviária. Era uma mulher pequena, cabelos completamente brancos, rosto marcado por rugas profundas. Ela olhou para Dmitri, viu nele traços de sua sobrinha Helena e seus olhos se encheram de lágrimas. "Você parece com sua mãe." Dmitri não respondeu. Eles pegaram um ônibus urbano até o bairro de São João, na zona norte de Porto Alegre. Sofia morava num apartamento pequeno, térreo, num prédio antigo de 2 andares. Um quarto, sala, cozinha minúscula, banheiro. Dmitri dormiria num colchão na sala. Nos primeiros dias, Sofia tentou conversar com ele, tentou perguntar sobre sua vida em Curitiba, sobre a escola, sobre o que gostava de fazer. Dmitri respondia com monossílabos ou simplesmente ficava quieto. Ela desistiu de forçar conversa. O que Sofia não sabia, porque ninguém tinha lhe contado os detalhes completos, era como os pais de Dmitri tinham morrido. Ela sabia apenas que tinham tido problemas com as autoridades, que tinham sido presos e que tinham morrido enquanto estavam sob custódia. Acidente, disseram. Ela não acreditou completamente, mas também não fez perguntas. Na época, não fazer perguntas sobre o que acontecia com presos políticos era questão de sobrevivência. Dmitri começou a frequentar uma escola pública próxima ao apartamento de Sofia em agosto. Ele era quieto, retraído, não fazia amigos. Sentava-se sozinho no fundo da sala, copiava o que estava no quadro, entregava trabalhos adequados, mas sem brilho. Professores notaram que ele parecia carregando um peso imenso, mas não sabiam como ajudar. Em casa, Dmitri tinha pesadelos frequentes. Acordava gritando, suado, tremendo. Sofia vinha correndo da cama, acendia a luz, tentava acalmá-lo. Ele nunca contava o que tinha sonhado, mas ela sabia. Eram sonhos sobre os pais, sobre perda, sobre culpa. Os anos passaram lentamente. Dmitri cresceu num silêncio interior profundo. Não falava sobre o passado, não mencionava os pais. Quando colegas de escola perguntavam sobre sua família, dizia que eram mortos e mudava de assunto. Aprendeu a construir paredes emocionais, a manter distância de qualquer coisa que pudesse gerar conexão ou vulnerabilidade. Sofia fez o melhor que podia. Cozinhava, cuidava, garantia que ele tivesse roupas limpas e comida na mesa. Mas ela era velha, cansada, e não tinha energia ou habilidade para penetrar as defesas que Dmitri tinha erguido. Eles viviam juntos, mas separados, 2 sobreviventes compartilhando espaço físico, mas pouco mais. Em 1985, quando Dmitri tinha 13 anos, Sofia sofreu um derrame. Foi hospitalizada por 3 semanas. Quando recebeu alta, estava parcialmente paralisada do lado esquerdo, dependendo de bengala para caminhar. Dmitri, ainda criança ele mesmo, tornou-se cuidador. Ajudava-a a se vestir, preparava refeições simples, administrava os remédios que ela precisava tomar. Não havia ressentimento nisso.
Era apenas o que precisava ser feito. E, de certa forma estranha, cuidar de Sofia dava a Dmitri uma sensação de propósito que não tinha em nenhum outro aspecto de sua vida. Ele terminou o ensino fundamental em 1987. Suas notas eram médias. Professores escreviam em boletins que ele tinha potencial, mas não se aplicava. Dmitri não se importava. Não via futuro para si mesmo. Vivia um dia de cada vez, executando movimentos automáticos de existência sem expectativa ou esperança. No ensino médio, começou a trabalhar meio período numa padaria perto do apartamento. Precisava de dinheiro para ajudar com as despesas. A pensão de Sofia mal cobria aluguel e contas básicas. Dmitri trabalhava de tarde após a escola e aos sábados o dia todo. Ganhava pouco, mas era suficiente para comprar comida e ocasionalmente alguma roupa ou remédio extra para Sofia. Em 1989, 2 eventos aconteceram que mudaram ligeiramente a trajetória de Dmitri. Primeiro, o Brasil teve eleições diretas para presidente pela primeira vez em décadas. O regime militar tinha acabado oficialmente em 1985, mas a transição democrática estava ainda se consolidando. Para Dmitri, que tinha crescido nos últimos anos da ditadura, a mudança política era abstrata. Mas ele começou a prestar atenção nas notícias, a ler jornais que clientes deixavam na padaria. Foi numa dessas leituras que ele encontrou um artigo sobre os arquivos da ditadura. Jornalistas e organizações de direitos humanos estavam começando a pressionar por abertura dos documentos do SNI, por investigação de torturas e execuções, por justiça para as vítimas. Dmitri leu aquilo com o coração acelerado. Será que havia documentos sobre seus pais? Será que ele poderia descobrir o que realmente tinha acontecido com eles? Ele foi até uma biblioteca pública no centro de Porto Alegre. Pediu ajuda a uma bibliotecária. Explicou que seus pais tinham sido presos em 1981 e que tinham morrido sob custódia e que ele queria saber mais. A bibliotecária, uma mulher gentil de meia idade, olhou para aquele adolescente magro de 17 anos e sentiu compaixão. Ela o ajudou a encontrar informações sobre organizações que estavam trabalhando com famílias de vítimas da ditadura. Dmitri anotou endereços, números de telefone, mas quando chegou em casa não fez nada. Guardou o papel numa gaveta. A ideia de realmente investigar, de descobrir a verdade, o aterrorizava, porque no fundo ele tinha medo de confirmar o que suspeitava, que tinha sido ele, sua boca grande de criança, que tinha desencadeado tudo. O segundo evento foi que Sofia morreu. Em outubro de 1989, ela teve outro derrame, mais severo. Foi hospitalizada novamente. Dmitri visitava todos os dias após o trabalho. Sentava-se ao lado da cama, segurava sua mão frágil, ouvia sua respiração trabalhosa. No terceiro dia, ela abriu os olhos e olhou diretamente para ele. Sua voz era fraca, arrastada pelo derrame, mas compreensível. Você carrega culpa que não é sua. Dmitri sentiu lágrimas queimarem. Como você sabe? Vejo, nos seus olhos, todo dia. Não foi sua culpa. Foi sim. Eu contei. Eu falei sobre a viagem. Foi por isso que eles foram presos. Sofia apertou sua mão com força surpreendente para alguém tão debilitada. Você era criança. Não sabia. Não pode carregar isso. Ela fechou os olhos. Respirou fundo algumas vezes. Depois, parou de respirar. Dmitri ficou sentado ali, segurando a mão dela, sentindo o calor ir embora lentamente. Enfermeiras vieram, verificaram, cobriram o corpo, ofereceram condolências. Dmitri assentiu mecanicamente. Ele organizou o funeral sozinho. Não havia mais ninguém. Sofia foi enterrada num cemitério municipal em Porto Alegre. Dmitri era o único presente além do padre e 2 coveiros. Após a morte de Sofia, Dmitri ficou sozinho no apartamento por alguns meses, pagando aluguel com o que ganhava na padaria. Mas era insustentável.
O dinheiro não era suficiente. Ele parou de estudar no meio do último ano do ensino médio e conseguiu emprego integral num depósito de materiais de construção na zona industrial. Trabalho físico, pesado, mal pago, mas mantinha o apartamento, mantinha-o ocupado, mantinha-o longe de pensar demais. Os anos 1990 passaram assim. Dmitri trabalhava, voltava para casa, comia algo simples, dormia, acordava, repetia. Não tinha amigos, não namorava. Existia na margem da sociedade, invisível, silencioso. Em 1995, aos 23 anos, ele finalmente decidiu procurar informações sobre seus pais. Os arquivos do SNI tinham sido parcialmente abertos. Havia uma comissão trabalhando em identificar vítimas da ditadura. Dmitri foi até o escritório da comissão em Porto Alegre, preencheu formulários, forneceu os nomes de seus pais, as datas que lembrava. Uma assistente disse que levaria algumas semanas para verificar os arquivos. 6 semanas depois, Dmitri recebeu uma carta. Nela, informações básicas. Anatoly Volkov e Helena Volkova tinham sido presos em 28 de abril de 1981. Tinham sido julgados por tribunal militar em 18 de maio de 1981. Tinham sido condenados à morte por fuzilamento. A execução tinha ocorrido em 25 de maio de 1981. A carta continuava, explicando que os corpos não tinham sido devolvidos à família, que provavelmente tinham sido enterrados em cemitério militar não identificado, que registros precisos não existiam. Dmitri leu aquilo sentado no chão de seu apartamento. Leu várias vezes, executados, fuzilados, por crimes contra a segurança nacional. E ele sabia por que tinham sido pegos. Porque ele tinha contado ao Carlos na escola. Porque Carlos tinha contado ao pai. Porque o pai de Carlos era militar e tinha reportado. A cadeia era clara, inevitável. Dmitri dobrou a carta, colocou-a de volta no envelope e sentou-se ali no chão por horas, olhando para a parede, sentindo o peso de 23 anos de culpa consolidar-se em certeza absoluta. Naquela noite, ele escreveu uma carta. Endereçou para Carlos Eduardo Ferreira, em Curitiba. Não sabia se Carlos ainda morava lá. Não sabia se o endereço estava correto. Mas escreveu mesmo assim. Carlos, sou o Dmitri, da escola. Não sei se você se lembra de mim. Descobri recentemente que meus pais foram executados pela ditadura em 1981. Foram presos logo depois que eu te contei sobre a viagem que iam fazer. Não estou escrevendo para te culpar. Éramos crianças. Não podíamos saber. Mas preciso que você saiba que eles morreram. E preciso que você saiba que eu sei que foi minha culpa. Eu contei. Eu falei demais. E eles pagaram com a vida. Vou ter que viver com isso para sempre. Espero que você não tenha que carregar o mesmo peso. Dmitri. Ele colocou a carta no correio no dia seguinte. Nunca recebeu resposta. Não sabe se Carlos recebeu. Não sabe se leu. Não importava realmente. Nos anos que se seguiram, Dmitri afundou em depressão profunda. Começou a beber pesadamente. Perdia empregos por faltar ou aparecer alcoolizado. Conseguia outros empregos, piores, mais precários. Perdeu o apartamento, passou a morar em pensões baratas, depois em abrigos, eventualmente na rua. Em 2003, aos 31 anos, Dmitri estava vivendo embaixo de um viaduto em Porto Alegre. Tinha se tornado mais um dos invisíveis, os moradores de rua que a sociedade vê, mas não enxerga realmente. Foi lá que um assistente social o encontrou. Um homem chamado Roberto Silva, que trabalhava para uma ONG que atendia a população em situação de rua. Roberto conversou com Dmitri, ofereceu ajuda, conseguiu uma vaga para ele num programa de reabilitação. Dmitri aceitou. Não porque tinha esperança, mas porque não tinha energia para resistir. O programa durou 6 meses, incluía desintoxicação de álcool, terapia psicológica, treinamento profissional básico. Dmitri participou mecanicamente, compareceu às sessões, respondeu perguntas, mas não se abriu,
Não compartilhou a história real. A culpa que carregava era pesada demais para colocar em palavras. Ao final do programa, conseguiram um emprego para ele como ajudante de limpeza num hospital. Salário mínimo, mas estável. E um quarto num albergue subsidiado. Não era muito, mas era suficiente para sobreviver. Dmitry trabalhou naquele hospital por 3 anos. Limpava corredores, esvaziava lixeiras, lavava banheiros. Era invisível para médicos e enfermeiras que passavam apressados, mas ele não se importava. Invisibilidade era confortável. Em 2006, um psiquiatra que trabalhava no hospital notou Dmitry. Algo na postura dele, na forma como se movia, sugeria trauma profundo. O psiquiatra, Dr. Marcelo Andrade, se aproximou dele durante uma pausa. "Você está bem?" Dmitry olhou para ele, surpreso que alguém estivesse falando com ele. "Estou. Você parece carregar muito peso. Se precisar conversar algum dia, meu consultório é no 4º andar. Não precisa marcar, só apareça." Dmitry assentiu, mas não disse nada. 3 meses depois, numa noite em que os pesadelos tinham sido particularmente ruins, Dmitry subiu ao 4º andar. Bateu na porta do Dr. Andrade. Era tarde, quase 8 da noite, mas o médico ainda estava lá, terminando papelada. "Posso conversar?" Dr. Andrade acenou para a cadeira em frente à mesa. "Claro, sente-se." E pela primeira vez em 25 anos, Dmitry contou a história completa. Os pais. A conversa que ouviu, o que disse ao amigo, a prisão, a descoberta posterior de que tinham sido executados, a culpa que o consumia todos os dias desde então. Dr. Andrade ouviu sem interromper. Quando Dmitry terminou, o médico ficou quieto por um longo momento. "Você sabe que não foi sua culpa, certo?" "Foi sim. Se eu não tivesse falado, eles não teriam sido presos." "Você tinha 9 anos. Era uma criança. Crianças não carregam responsabilidade por decisões de Estado. Os adultos ao seu redor, os sistemas que estavam em operação, esses tinham responsabilidade. Você não. Mas foi minha boca que os matou. Não, foi um regime autoritário que os matou. Foi uma ditadura que executava pessoas por crimes políticos. Foi um sistema que transformava crianças inocentes em informantes sem querer. Você foi vítima também." Dmitry balançou a cabeça. "Não consigo acreditar nisso." "Eu sei, e vai levar tempo, talvez anos, mas gostaria que você considerasse terapia comigo. Sem custo, só conversas, uma vez por semana. Podemos trabalhar isso juntos." Dmitry hesitou. Depois assentiu. As sessões de terapia começaram em 2007 e continuaram por 5 anos. Lentamente, muito lentamente, Dmitry começou a processar o trauma. A entender, intelectualmente pelo menos, que ele tinha sido criança, que não podia ter previsto as consequências, que o sistema era o verdadeiro culpado. Mas entender intelectualmente não dissolvia a culpa emocional. Essa permanecia, pesada, constante. Em 2010, Dr. Andrade sugeriu que Dmitry procurasse a Comissão da Verdade que tinha sido estabelecida para investigar crimes da ditadura, que contasse sua história, que contribuísse para o registro histórico. Dmitry recusou inicialmente, mas depois de muito pensar, concordou. Ele deu depoimento para a comissão em 2011. Falou sobre seus pais, sobre a prisão, sobre a execução, sobre ser criança e não entender o que estava acontecendo, sobre a culpa que carregava. O depoimento foi gravado, transcrito, arquivado. Tornou-se parte do registro oficial dos crimes da ditadura militar brasileira. Mas para Dmitry não trouxe alívio. A culpa permaneceu. Em 2013, aos 41 anos, Dmitry estava trabalhando ainda no hospital quando recebeu uma ligação inesperada. Era de um homem que se identificou como Carlos Eduardo Ferreira. "Você é o Dmitry Volkov, da escola em Curitiba?" Dmitry sentiu o coração parar. "Sou. Recebi sua carta, anos atrás. Nunca respondi.
Não sabia o que dizer, mas vi seu nome no registro da Comissão da Verdade. Li seu depoimento e precisei te procurar. Houve silêncio. Por quê? Dmitri perguntou finalmente. Porque eu também carreguei culpa esses anos todos. Contei ao meu pai o que você me disse e ele reportou. Eu sei disso agora. Na época não entendia, mas anos depois, quando fiquei mais velho, conectei os pontos e vivi com isso desde então, pensando que tinha causado a morte dos seus pais. Dmitri não sabia o que dizer. A gente era criança. Era. Mas isso não tira o peso, tira? Não. Posso te encontrar? Precisamos conversar presencialmente. Eles se encontraram 2 semanas depois em Porto Alegre. Carlos tinha viajado de Curitiba especificamente para isso. Eles se sentaram num café discreto. 2 homens de 40 e poucos anos carregando décadas de culpa, finalmente frente a frente. Conversaram por horas. Não houve perdão explícito. Não houve absolvição. Mas houve reconhecimento mútuo. 2 vítimas do mesmo sistema brutal, ambas carregando responsabilidade que nunca deveria ter sido delas. Quando se despediram, Carlos segurou a mão de Dmitri. A gente não pode mudar o que aconteceu, mas pode parar de se destruir por isso. Dmitri assentiu, mas sabia que era mais fácil falar do que fazer. Dmitri Volkov morreu em 2019, aos 47 anos, de complicações relacionadas à cirrose hepática. Décadas de alcoolismo tinham destruído seu fígado. Ele estava hospitalizado nas últimas semanas de vida. Dr. Andrade visitou-o regularmente. No último dia, com Dmitri quase inconsciente de morfina, o médico segurou sua mão e disse: "Você foi vítima, não culpado. Espero que onde quer que vá encontre paz." Dmitri morreu algumas horas depois. Não teve funeral. Seu corpo foi cremado pelo Estado. Suas cinzas foram espalhadas num jardim de memorial municipal. Não houve notícias sobre sua morte. Não houve obituário. Para todos os efeitos, Dmitri Volkov desapareceu silenciosamente, como seus pais tinham desaparecido décadas antes. A história da família Volkov representa uma tragédia dentro da tragédia maior que foi a ditadura militar brasileira. Anatoly e Helena foram executados por crimes que, mesmo pelos padrões da época, eram questionáveis. Foram punidos não pelo que fizeram, mas pelo que poderiam ter feito, pelo que representavam simbolicamente no imaginário paranoico do regime de segurança nacional. E Dmitri foi destruído não por ação direta do Estado, mas pelas reverberações indiretas dessa violência. Uma criança de 9 anos que disse algo inocente ao amigo errado, no momento errado, e passou o resto da vida acreditando que tinha matado os próprios pais. O regime militar brasileiro terminou oficialmente em 1985, mas suas vítimas continuaram morrendo por décadas depois. Algumas por execução direta, outras por prisão e tortura, e outras ainda, como Dmitri, por um tipo de morte lenta, erosão psicológica causada por trauma e culpa que nunca encontraram resolução. A Comissão Nacional da Verdade, estabelecida em 2012, documentou casos como o dos Volkov. Registrou nomes, datas, circunstâncias. Tentou construir um retrato completo do que tinha acontecido durante aqueles anos. Mas números em relatórios não capturam completamente a dimensão humana. Não capturam o que significa ser criança e ouvir seus pais serem levados. Não capturam o peso de passar 38 anos carregando culpa por algo que você não tinha capacidade de entender ou prevenir. Em algum arquivo em Brasília, há documentos sobre Anatoly e Helena Volkov, relatórios de investigação, transcrições de interrogatório, mandados de prisão, sentença de morte. Há também o depoimento de Dmitri para a Comissão da Verdade gravado em vídeo, sua voz cansada contando a história que destruiu sua vida, e talvez, em alguma gaveta esquecida, numa escola em Curitiba, haja registros de 2 meninos de 9 anos, Dmitri Volkov e Carlos Eduardo Ferreira,
que se sentavam juntos na sala de aula em 1981 e não sabiam que uma conversa no recreio mudaria tudo. A pergunta que fica é se alguma sociedade pode se recuperar completamente de períodos assim. Se a democracia que eventualmente retornou pode realmente curar feridas que vão tão fundo. Se justiça retroativa, comissões da verdade, reconhecimento oficial de crimes podem trazer alívio real para aqueles que viveram o trauma. Para Dmitry Volkov, a resposta foi não. Ele nunca encontrou paz, nunca conseguiu se perdoar. Viveu e morreu carregando um peso que uma criança de 9 anos nunca deveria ter que carregar. E por cada Dmitry, cujo nome está documentado, quantos outros existem nas sombras? Quantas outras crianças foram destruídas por traumas que não entendiam? Quantas outras vidas foram quebradas não por ação direta, mas por reverberações indiretas de violência estatal? Essas são perguntas sem respostas fáceis, mas precisam ser feitas, porque esquecimento não é opção. E repetição é sempre possível quando sociedades escolhem não olhar honestamente para seus passados mais sombrios. A história de Dmitry Volkov termina num jardim de memorial em Porto Alegre. Suas cinzas misturadas com terra, sem lápide, sem nome visível. Mas sua história permanece. Um registro de como ditaduras destroem não apenas aqueles que executam, mas também aqueles que deixam para trás. Uma lembrança de que trauma tem repercussões que atravessam décadas. E um alerta de que proteger democracia significa proteger não apenas instituições, mas também a dignidade e segurança das pessoas mais vulneráveis, especialmente crianças, que não têm poder para se defender das máquinas do Estado, quando essas máquinas decidem que segurança é mais importante que humanidade. Obrigado por acompanhar essa história até o fim. Se esse mergulho pela Guerra Fria brasileira tocou você de alguma forma, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu comentário. Isso ajuda muito a trazer mais relatos, arquivos e investigações como esta. Nos vemos no próximo capítulo das Histórias da Guerra Fria.